De volta aqui na sua TNH1 TV com o programa Saúde e Você. Hoje o nosso convidado é o Dr. José Vanderlei, cirurgião cardiovascular. Perguntávamos no bloco anterior o porquê da morte súbita, doutor. O que acontece? A pergunta foi morte súbita em atletas. Né? Isso. O coração do atleta é completamente diferente do coração de uma pessoa comum. Né? Ele é submetido para competir em alto nível, né? Uma carga de esforço monstruosa. Então é necessário que essa pessoa seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar para diagnosticar possíveis lesões cardíacas que potencialmente podem desequilibrar o coração dele e provocar uma morte súbita, né? E programar também a carga de esforço. As pessoas são submetidas a um esforço desumano. Né? Por isso que esses atletas de ponta, tipo o Bolt, tipo o Messi, né? Eles precisam de um cuidado muito grande. E só recentemente é que a medicina esportiva evoluiu no sentido de prevenir e afastar aquelas pessoas que potencialmente podem representar um risco. Isso acho que tem diminuído bastante, né? As pessoas têm sido muito cuidadosas, porque na realidade esse tipo de investigação e de apoio tem que começar já na base, quando o garoto chega, né? Se ele já tem uma lesão estrutural na estrutura do coração dele, ele não deve ser submetido a essa carga toda. E às vezes alguns passam, porque passam em clubes pequenos, onde não há avaliação, essa avaliação é muito superficial, e quando eles chegam já na fase de competir, eles já têm uma lesão estrutural que pode provocar uma morte súbita. Mas eu repito, isso hoje está sendo muito cobrado, né? Hoje com a fiscalização também, Ministério Público, todas as pessoas ficam em cima disso. Eu acho que isso tem sido cada vez menos comum. Doutor, insuficiência coronariana. O que é isso aí, doutor? Olha, insuficiência coronariana é o termo definido pelos médicos para quando nós temos entupimentos nos vasos que levam sangue para o coração e sangue com oxigênio, que são as coronárias, né? Eles têm entupimento que torna o aporte de sangue para o músculo cardíaco insuficiente para quando ele é solicitado com exercício físico mais forte ou com emoção. Então, isso é definido como insuficiência coronariana. A manifestação disso, né, na prática, ocorre quando a pessoa vai fazer um esforço, ela tem cansaço, porque falta combustível, né, falta o oxigênio, é o combustível para o coração, que são levados por esses vasos, ou dor, ou a pessoa falta oxigênio, sem oxigênio ele vai usar outra fonte de energia que causa uma alteração bioquímica no coração e ela é percebida como um sintoma de dor e o indivíduo aí para, é chamada angina de peito. Então essas são lesões que merecem muita atenção e preocupação do cardiologista no sentido de diagnosticar e tratá-las ou com medicação ou, se for recomendável, uma angioplastia, que nós já fazemos aqui, que é o ataque direto ao local do entupimento, com a colocação daquela molinha chamada stent, ou uma cirurgia, que é um ataque indireto, fazer uma ponte, um viaduto, tirando o sangue da aorta e jogando sangue para depois do entupimento e salvando aquela zona, né? Prevenindo aquela zona de um infarto que às vezes é catastrófico. Doutor, eletrocardiograma é um exame simples, um exame fácil de fazer, não é invasivo, mas importante, né, na cardiologia? Importantíssimo. O eletrocardiograma foi o primeiro exame do qual o cardiologista dispôs. Né? Foi uma verdadeira revolução, porque antes nós só tínhamos as mãos, né, para palpar o doente, perceber anomalias do coração que mudavam a manifestação dele, o contato dele com a caixa torácica, né? Depois veio a ausculta, né? A possibilidade de escutar os sons do coração, e com o eletrocardiograma isso se completou, informações sobre o sistema elétrico do coração, que nos diz muito, né? O coração, se ele está crescido,
ele vai aparecer sinais ali. Se ele tem uma insuficiência coronariana, que você falou aqui, às vezes é possível você perceber. Se você faz esse eletrocardiograma não em repouso, mas em esforço, numa bicicleta ou numa esteira, pode essa insuficiência coronariana se manifestar. Se você tem bloqueios, então é um exame muito importante para o cardiologista, um exame básico, faz parte da consulta do cardiologista. Doutor, cateterismo, um exame também, esse aí é invasivo, né? Quando é que ele é indicado para o paciente? E qual a importância desse exame? Hoje, além do eletrocardiograma, a gente dispõe de outros exames importantes. O ecocardiograma é um exame espetacular, né? Os equipamentos hoje podem mostrar as válvulas do coração, o tamanho das cavidades, a forma de contração, mas tem algumas informações, como por exemplo, o estado das coronárias, a anatomia das coronárias, o desenho delas, se tem entupimento, que a gente só pode ver com o cateterismo cardíaco. E o que é o cateterismo cardíaco? É você passar uma sonda, isso hoje você pode passar pelo próprio pulso, aqui por essa artéria do pulso, e injeta uma determinada substância que dá um colorido ao sangue, filma, e você tem um desenho de todas as coronárias. E aí você completa as outras informações, você tem um inventário completo do coração para tomar decisões importantes, por exemplo, quando se vai fazer uma cirurgia, se não faz. Então são exames que ficam, são os últimos a serem solicitados quando o médico precisa daquela informação para tomar uma decisão de mudar uma medicação, acrescer uma medicação, fazer uma cirurgia ou fazer uma angioplastia. Doutor, ritmo cardíaco acelerado. O que fazer para controlar essa situação? Olha, o coração ele bate habitualmente de 60 a 80 vezes por minuto. Isso é o considerado normal. Toda vez que a gente tem batimentos além desse limite, é chamado de taquicardia. Toda vez que a gente tem abaixo desse limite de 60 a 80, é chamada de bradicardia. São arritmias que falam. Lembrar que durante o sono, a tendência da gente é baixar a frequência cardíaca, isso é fisiológico. E durante um susto, durante uma emoção, é fisiológico também que a gente aumente, durante o exercício, que a gente aumente a frequência cardíaca, porque nós temos sensores no coração que nos solicitam isso. Se você vai correr, vai precisar de mais sangue, bombear mais sangue. E a maneira de bombear mais sangue, se você bater mais vezes por minuto, você vai aumentar 20%, 30%, 40% a demanda circulatória. Então, se você tem uma frequência cardíaca aumentada por um período curto, isso não representa doença. Se isso é de forma permanente, é uma arritmia, aí tem que consultar um cardiologista para investigar qual é a causa. Às vezes é até um medicamento inadequado que está se tomando, às vezes é um problema na tireoide. Quando a tireoide funciona de forma excessiva, que chama hipertireoidismo, pode acelerar também o coração. Se a pessoa tiver febre, o coração está batendo mais vezes. E, enfim, é esclarecer que às vezes não é propriamente uma doença do coração, mas uma resposta a uma determinada agressão que os nossos sensores biológicos, eles em sinal de alerta, eles reagem para nos proteger. Você que está chegando agora, o programa é Saúde e Você. Você está na TNH1 TV. Estamos entrevistando hoje o Dr. José Vanderlei. Doutor, arritmia, taquicardia, qual a diferença de uma para outra? Não, taquicardia é uma arritmia, com a frequência cardíaca alta. Como se bater abaixo do habitual, é chamado também uma arritmia. Por exemplo, a pessoa, se tiver um bloqueio no coração, ela está batendo a 30 batimentos por minuto. É muito pouco, ele reduz pela metade o bombeamento de sangue. Então, essa pessoa às vezes pode ter um desmaio, porque o sangue que vai para a cabeça não é suficiente para manter o cérebro funcionando adequadamente. Esses dois extremos
a gente tem que investigar para saber a causa. Lembrar que você pode também ter essas bradicardias por medicamentos que você está usando e às vezes por indicação médica, para diminuir o consumo de oxigênio, deixar o coração batendo somente o suficiente para levar sangue para o corpo e bloqueando também a resposta dele a estímulos externos, como a gente já falou. Levar um susto, ele não vai também a 120, a 140. A pessoa que está tendo uma crise de arritmia cardíaca, ela tem que ser levada para a UTI, doutor? Na maioria das vezes sim, entendeu? Dependendo da arritmia. E algumas vezes não, é tratada no próprio ambulatório, com medicamentos, às vezes com manobras que o cardiologista pode fazer para reverter essa arritmia. Depende do tipo de arritmia, né? Do tipo de arritmia que você faz, se usa remédio, se não usa. E às vezes, em casos extremos, até usar o desfibrilador para poder, digamos assim, dar uma zerada no sistema elétrico do coração e corrigir essa pane, reordenar os batimentos cardíacos. Agora, doutor, aquela pessoa que está nos assistindo, que ela tem problemas com ansiedade, aquela pessoa que é totalmente ansiosa, o coração dela pode ter problema no futuro? Pode sim. O estresse, Hélio, é um fator de risco de doença cardiovascular. Tem pessoas que reagem, isso é chamado de personalidade tipo A, né? Que reagem de forma exagerada, né, aos estímulos externos. Entendeu? Se ela tem uma discussão no local de trabalho, tem uma contrariedade, a descarga de adrenalina que ocorre na circulação faz com que hajam alterações de todo o sistema cardiovascular. Não só de alteração dos batimentos cardíacos, mas também de constricção das artérias, a pessoa fica tensa. Então é importante também saber, né, que a gente tem que cuidar do corpo, mas cuidar também da mente, né? A Organização Mundial de Saúde não considera saúde, não é só a ausência de doença, é um estado de bem-estar físico e mental. A pessoa tem que estar de bem com a vida, né? É comum, às vezes, que eu brinco com meus netos, como é que está a sua vida, né? Se a vida da pessoa anda mal, fica difícil a gente consertar algum problema que tem no coração. O coração, eu brinco, a gente troca, remenda, troca a válvula, troca o sistema elétrico, agora a vida não. A vida é o que dá sentido à nossa existência aqui. E isso é preciso que os médicos também, na relação com os seus pacientes, eles cuidem também desse outro aspecto, que é fundamental para a recuperação dos enfermos. Lembrar que doença crônico-degenerativa, câncer, nós não curamos, nós administramos essas doenças. E então é preciso que a pessoa esteja com a mente bem sadia, né, para aceitar a doença, né, e aprender a gerenciar ela. Se você é diabético, você não vai curar a sua diabetes. Mas é perfeitamente possível, se você colaborar, se você entender a doença, você tratar, administrar essa doença e viver a vida inteira convivendo com ela sem grandes limitações. Doutor, estamos chegando ao final do programa, eu queria lhe agradecer. Obrigado aí por ter atendido o nosso convite na estreia do programa Saúde e Você. E eu queria que no final do programa o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. O que ele deve fazer para manter o seu coração devidamente saudável? Olha, a receita básica é prevenir. E como prevenir ou minimizar a aparência de doenças cardiovasculares? Combatendo e eliminando os chamados fatores de risco. Nós temos um fator de risco que a gente não pode remover, não pode tirar da vida da gente, que é a herança genética. Você é o produto do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, você não pode mudar. Mas todos os outros fatores é perfeitamente possível a gente se afastar deles. Cigarro é um fator muito importante, aumenta 4, 5 vezes a possibilidade de ter um infarto, por exemplo. Pressão alta, colesterol alto no sangue, diabetes, estresse. E a obesidade não é propriamente um fator de risco, mas a obesidade ela propicia o desenvolvimento de hipertensão e de diabetes, acaba concorrendo para isso. E fazer um pouco de exercício físico e ter uma alimentação saudável. Seguindo essa receita, você vai viver mais e vai viver melhor. Muito obrigado, Dr. Wanderley.
Muito obrigado você, assinante, e até o próximo programa.